Café na mesa e, cara, hoje a gente vai falar sobre um dos caras mais importantes da história da igreja cristã contemporânea. Martin Luther King, aqui ó, tá até... a gente vai se inspirar muito nesse livro, que é a autobiografia do Martin Luther King. E, mano, sério, o cara foi um pastor batista super relevante, ele foi líder de um movimento de direito civil, o cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o cara escreveu livros incríveis, ele foi morto de forma super injusta e porque estava mergulhado nesse movimento de Deus na Terra. Então a gente vai falar tudo aqui no Café na Mesa de hoje. Vamos! Cara, a história do Luther King é bizarra, de maneira, né? Assim, o cara nasceu em 1929, lá em Atlanta, e ele se formou em sociologia, ele foi um pastor assistente na igreja Ebenezer, uma igreja batista Ebenezer, até a igreja que o pai dele pastoreava. E, aí depois ele fez os seminários de teologia, ele concluiu o doutorado em teologia sistemática, só que tem uma parada na história dele que marcou completamente, que foi em 1955. Em 1955, no dia 1º de dezembro, foi quando uma história muito conhecida, quando Rosa Parks, ela estava no ônibus e, até então, ela era desconhecida, era uma mulher negra comum. E isso é importante para entender o contexto ali, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E a Rosa Parks, ela estava num ônibus, o ônibus estava lotado na parte de trás, que era onde as pessoas negras ou pessoas que não eram aceitas nos Estados Unidos, né, em geral, ficavam. Aí ela sentou no banco que estava vago, ela sentou na parte de frente do ônibus, só que era a parte reservada para os brancos. A Rosa Parks sentou ali e até que entrou um homem branco e mandou ela sair, ela não saiu e virou uma confusão e com isso ela foi presa. Sim, mano, a mulher foi presa simplesmente porque ela sentou no lugar que estava vago e ela não aceitou sair dali. Resultado, uma mulher que foi injustiçada e isso gerou um burburinho, mas que não ficou só, naquela reclamação geral. Começou ali um movimento de direitos civis e eles fizeram um encontro até numa igreja batista ali muito importante no estado, e o Martin Luther King foi até um dos líderes dele, depois foi presidente dessa comissão, em que os caras começaram a se unir e fazer vários boicotes em Montgomery, em Alabama, onde eles passavam, o movimento começou a se espalhar. Resultado, começou a ter uma luta importantíssima pelos direitos civis e, assim, isso é muito maneiro. Eu ia falar na conclusão, mas já que, cara, como o Luther King ele conseguiu juntar muito bem a teologia, ele conseguiu juntar muito bem as palavras de Jesus. Ele pegou a palavra falando sobre amor, a palavra sobre respeito, e ele olhava para a sociedade e via que estava tudo um caos. E ele começou a trazer, não o que já tinha em alguns movimentos ali, trazendo violência, trazendo que tinha que ter um embate, tinha que ter, quebrar as coisas, matar as pessoas. Ele trouxe um movimento não violento. Isso foi muito brabo. Então os caras faziam vários protestos e ele liderava esses protestos, fazendo, a galera chegando e chegava nos locais, em vez de sair quebrando tudo, em vez de tentar matar as pessoas, eles ficavam parados, se ajoelhavam, começavam a orar e, mano, isso gerava uma quebradeira ainda maior, porque gerava uma confusão nas pessoas. As pessoas odiavam essas passeatas porque falavam que tinha bagunça. Agora não, a galera estava indo tranquila, pregando que não teria violência, falando que era um movimento de paz, e isso deixava todo mundo confuso. Resultado, isso começava a trazer coisas muito boas, portanto que alguns anos depois, até a Suprema Corte Americana, que é igual o STF aqui no Brasil, eles declararam que aquela lei que fazia a segregação ainda no ônibus, no estado de Alabama, ela já era inconstitucional, era ilegal e, isso foi por força até do boicote que eles lideraram por um ano. Mano, por um ano, todos que abraçaram esse boicote, principalmente os negros, mas alguns brancos também,
todos ficaram um ano sem andar de ônibus, cara. Os caras ficavam indo a pé, muitos indo a pé, ou eles faziam um rodízio de caronas com quem tinha carro, e ele foi um dos caras que ele ficava indo e voltando, levando a galera indo e voltando de casa pro trabalho, tipo, abraçando, porque era o amor de Cristo sendo materializado na sociedade, e essa foi uma das partes muito brabas da história do Luther King. E assim, cara, pra gente ter uma noção de que isso não era uma bobeirinha, o cara tava mergulhado nisso e ele assumiu muitos riscos. Eu comecei o vídeo falando que, né, já dando um mega spoiler, mas você deve saber, ele foi assassinado em 68, só que antes disso, mano, já tinham acontecido muitas coisas. Por exemplo, teve um dia, o dia 30, aqui ó, 30 de janeiro de 56. Lembrando, galera, tem muito aqui, depois compra esse livro, leia que você vai entender a autobiografia dele, então é brabo. Em 56, nesse dia, tipo às 9h15 da manhã, ele estava fazendo um discurso, 9h15 da noite, num culto à noite, ele estava fazendo um discurso, ele estava pregando, e ele também, nas pregações, ele falava sobre a necessidade do respeito, então ele juntava os dois temas muito, e mano, explodiram uma bomba na casa do cara, em que estava a filha dele e a esposa dele. Graças a Deus, tipo, nesse episódio ninguém foi ferido e tal, mas só para ter uma dimensão de como, e era o grupo da KKK ali, né, no estado, e eles começaram a perseguir o Luther King, e é muito maneiro, porque no livro tem até umas cartas da esposa dele, e ela falando que nesse dia ele chegou em casa, ele chorou, ele pensou, nunca mais vou sair, e ela falava assim, você foi chamado para isso, e eu também fui chamado. Então a nossa família está junto nesse propósito de trazer a justiça de Deus na terra, de trazer a igualdade, e, tipo, isso é muito punk, mano. Quando chega na década de 60, algumas coisas começam a mudar, ele começa a tomar um renome, a galera começa a conhecê-lo mais, portanto que ele vai conhecer o presidente, ele vai conhecer vários presidentes dos Estados Unidos. Alguns não quiseram falar que tinham encontrado o Luther King, porque tinham medo da reação da galera, mas com o tempo ele vai conhecer, vai virar pastor principal de uma igreja, a igreja Dexter, né, lá em Montgomery. Ele vai voltar para a igreja Ebenezer, porque ele vai ficar em Atlanta para dar maior frente nesse movimento, né, para ajudar e tal. Então, assim, ele vive essa vida de fé e também de movimento, e isso é muito importante aqui sobre o Luther King. Ele está trazendo uma nova visão de fé pública. Gente, o poder de Jesus, as palavras de Jesus não se aplicam só numa vida pessoal, mas eles se aplicam na cidade, eles se aplicam no nosso contexto, eles se aplicam na nossa nação. Então ele traz muito bem isso. Mas ele vai conhecendo a galera e ele vai chegando a maiores níveis, assim, de impacto na sociedade. Mas isso foi bom e foi ruim, porque vai ser nesse período, exatamente no dia 16 de dezembro de 61, em que ele e outros líderes são presos. É a primeira prisão do Luther King, e isso não vai ser só uma vez na história. Ele vai sofrer pelo menos umas 3 prisões, algumas de ficar quase 2 semanas, que é no caso de Birmingham, que eu vou falar um pouquinho depois, e todas por causa desse protesto violento que eles falavam que era uma desordem. Então, assim, o cara foi preso em razão de crer firmemente no poder de Jesus e da luta pela igualdade, mano. É muito brabo. Cara, sobre essas prisões, umas paradas bem sinistras, né? Ele não desanimava quando tinham as prisões. O Luther King, ele citava muito Gandhi também. Ele teve uma inspiração, até pela essa formação dele em sociologia, ele teve uma inspiração maneira em Gandhi, claro, né? Ele não adotou tudo, até porque a maior referência dele era Jesus, mas todas as prisões são relatadas e ele escrevia cartas nas prisões, e as cartas, mano, são de encorajamento. Teve uma prisão, ele chegou a ficar 2 semanas numa cadeia, depois ele ficou mais período em outra. Teve uma prisão que foi em Birmingham, que foi em 16 de abril, e ele escreveu uma carta, porque quando ele estava em Birmingham, olha que bizarro, né, mano? Olha que parada meio louca. Ele recebeu uma correspondência, que é uma carta, de alguns líderes judeus e cristãos, eram alguns rabinos e alguns pastores, escreveram uma carta contra ele, falando, tipo, pô, não faz isso, deixa para algumas décadas na frente, a sociedade vai resolver, esse não é o momento, isso está trazendo caos. E aí ele escreve uma carta, mano, porque os caras falaram assim, que pena que você se tornou um extremista. Pô,
vem o King, ele escreve uma carta falando sobre Jesus, o maior extremista do amor. Eu vou ler essa carta e olha o que ele diz aqui num trecho. Olha, Jesus não foi também um extremista do amor quando disse: amai vossos inimigos, abençoai quem vos amaldiçoa e rezai pelos que vos desprezam e perseguem? Amós, o profeta, também não foi um extremista? Paulo, o apóstolo, também não foi um extremista do evangelho cristão quando disse: trago no corpo as marcas do Senhor Jesus? Martinho Lutero também não foi um extremista quando disse: eis-me aqui, não posso fazer de outra forma, que Deus me ajude? E, cara, ele vai falando vários caras na história bíblica que foram extremistas do amor. Não de imposição, mas de amar a pessoa, assim, a ponto de trazer transformação. E, assim, essas foi uma das grandes marcas dele. É nesse contexto em que quando eles falam assim, deixa para algum tempo, deixa para outras décadas, e ele fala assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Então, cara, tem coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, tem coisas que nós temos que fazer hoje, agora, então chega de ficar, procrastinando a transformação, chega de ficar procrastinando as coisas que a gente tem que resolver na vida e na nossa comunidade. E, cara, chegando na parte final aqui do nosso vídeo, cara, tem coisa que dava pra gente explorar muito mais coisas, mas não dá. O objetivo não é fazer um podcast aqui. Mas, cara, alguns discursos do Luther King também ficaram muito marcantes. Ele que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele ganhou um prêmio de, $5.000 apenas. É bizarro, né? Mas ele doou tudo para uma ação social com crianças e tal. E olha que louco. O cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o cara que foi convidado para pregar e para discursar em vários países do mundo, no próprio estado dele, na Atlanta, ele não era convidado para ir em lugares em que tinham pessoas brancas. Algumas igrejas que eram quase... Nem posso chamar aquilo de igreja, né, gente? Alguns grupos cristãos não aceitavam ele no próprio estado, mas ele combateu isso sem ódio, ele combateu isso no amor e isso é muito bizarro. E um momento muito marcante na história dos Estados Unidos e também do Martin Luther King foi numa marcha que teve pela liberdade, que foi lá em Washington, em que ele fez o famoso discurso I Have a Dream. Mano, esse discurso é incrível e, tu tem que procurar um pouco mais sobre esse discurso e se você quiser, a gente vai fazer um post aqui no Café na Mesa, no Instagram aqui do Café na Mesa, e com esse não vai ter como colocar tudo, porque o discurso é muito grande, mas algumas partes principais desse discurso, porque são palavras muito brabas, e ele está falando sobre um sonho que ele tem. Por isso que é I Have a Dream, eu tenho um sonho de ver os meus filhos indo para a mesma escola das crianças brancas, eu tenho um sonho de ver a igualdade, eu tenho um sonho de ver as pessoas se amando, eu tenho um sonho entendeu? Então, ele fala desse sonho e esse discurso fica eternizado na história dos Estados Unidos. Então, assim, é uma palavra, mano, de novo, incrível como o cara consegue olhar para as escrituras e ele traz a contextualização para aquilo que Deus estava movendo ali, de trazer respeito, de trazer o direito social, de trazer uma mudança na sociedade. E aí a gente chega no último mês. É muito louco. Esse livro aqui, cara, na moral, leiam. É a história do Luther King em detalhes. E a gente chega em 1968. Ele participa de uma passeata em Memphis. E, cara, primeiro, a passeata já tinha acontecido e ele chega depois e ela teve até que ser cancelada porque teve violência. Ele chega e ele fala sobre viver a paz, sobre não ter violência. E até que no dia 3 de abril, ele, numa igreja, ele faz um dos discursos mais sinistros. Porque no dia 3 de abril, ele prega e ele faz um discurso sobre ele fala, eu estive na montanha. Sendo que no dia 4 de abril ele é morto. Então é o último discurso da história do Luther King, exatamente um dia antes da sua morte, porque no dia 4 de abril ele estava na sacada do hotel e ele tomou um tiro e foi morto. Mas, cara, olha isso que ele diz nesse último discurso um dia antes de morrer. Quero fazer apenas a vontade de Deus, e Ele me permitiu subir ao topo da montanha. E de lá de cima eu vi a terra prometida.
Posso não chegar lá com vocês, mas quero que saibam, esta noite, que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. E eu estou feliz esta noite. Não me preocupo com coisa alguma. Não tenho medo de homem algum, porque os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Mano, meu Deus, isso é maravilhoso. O cara morreria no dia seguinte, mas ele estava dizendo, eu estou feliz, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Eu subi no topo da montanha e vi a terra prometida. E incrível quantas mudanças aconteceram realmente nos Estados Unidos, quantas mudanças aconteceram no mundo inteiro. Até hoje tem um feriado nos Estados Unidos em respeito aos direitos sociais, à igualdade racial e em respeito ao Luther King. Então, assim, mudanças que foram provocadas não à toa, mas porque esse cara entendeu a potência da mensagem do Evangelho e como essa mensagem impacta a sociedade. Esse foi o Luther King, esse foi o Café na Mesa e esse é o primeiro vídeo do nosso novo quadro, que são os brabos e as brabas da história. Então, cara, se você tiver sugestão de próximas pessoas para a gente trazer a história aqui, trazer meio que uma biografia em vídeo, deixa aqui nos comentários, diz o que você achou, se você tem algo para comentar mais sobre o Luther King. E vamos que vamos, Café na Mesa, se inscreve no canal, cara, para você não perder os próximos vídeos. Curte esse vídeo, compartilha com muita gente, porque a gente também vai promover essa transformação aqui. É nóis, Café na Mesa aí, é nóis, mano.